Olá, sou a professora Mônica e vim aqui registrar no diário de bordo uma questão da língua portuguesa. Estamos dentro de uma análise morfossintática encaminhando para uma análise sintática e para isso eu trouxe um exemplo prático para verificar como é isso na questão. Então, se eu quero analisar a questão morfológica da frase, eu vou me preocupar com as 10 classes gramaticais. Então, dentro dessa frase, os alunos chegaram ao colégio, os alunos é classificado como artigo, alunos substantivo, chegaram é um verbo conjugado, ao colégio preposição, uma preposição, e o colégio também vai ser classificado como nome substantivo. Deu para alcançar ali o zoom substantivo, ok? Porque é o nome. Então, na análise morfológica, E na análise sintática, como que fica essa questão? Se eu pedisse na questão para analisar de forma sintática, os passaria a ser adjunto, adnominal, porque ele está coladinho no nome. Alunos, sujeito simples, porque nós vamos entrar aí nas classes do sujeito. Nós temos aí os 5 principais tipos de sujeito. Chegaram, verbo intransitivo, porque nós vamos conversar aqui sobre a transitividade do verbo, se ele pede um complemento ou não. Adjetivo adverbial, esse ao, ele passa a ser um adjetivo adverbial ao colégio, né? Porque adverbial é um adjunto de lugar, local. Adjunto adverbial. E predicado verbal, um período simples. Aqui também a questão da oração, frase, período simples, oração subordinada, oração coordenada, tudo dentro da análise sintática. Predicado verbal. E é um período simples. Uma frase simples nessa questão. Então, percebam a diferença? Enquanto na análise morfológica eu quero saber quem é substantivo, artigo, verbo, preposição e substantivo, na análise sintática eu quero saber quem é sujeito, quem é predicado, o que interessa no primeiro momento. E neste conceito de predicado e sujeito-predicado, né, nós temos sujeito determinado, sujeito simples, sujeito composto,
sujeito implícito e sujeito indeterminado dentro das frases. Temos orações sem sujeitos, e aí será aplicado alguns exercícios de fixação, né? Para trabalhar essa questão do tipos de sujeito. Entraremos aqui no estudo do predicado, que aí vai envolver a transitividade do verbo. Deixe primeiro nessa introdução. Nós temos os tipos de predicado: o predicado verbal, né, que se refere, o conteúdo se refere ao verbo; predicado nominal, que o conteúdo se refere ao nome; e também exercícios de fixação. E também nós temos aí ainda o predicado verbo nominal. E exercícios de fixação. Mas de forma clara é uma análise, a análise da frase. Vamos colocar uma outra frase para ser analisada aqui. Tá? Uma outra frase. Pensando assim, ó, eu vou analisar de que forma? Morfologicamente ou sintaticamente? Ou está pedido para ser analisado das duas formas? Então, vamos seguir lá com mais uma frase. Eles disseram a verdade à mulher. Vamos lá. Eles disseram a verdade à mulher. Esse a aqui, atenção, ele é craseado porque quem diz alguma coisa a alguém. Então, ele pede uma preposição, então esse a ele tem crase. Ok? Então, vamos analisar de forma morfológica. Morfológica. Trocar cor, para destacar. Morfológica. Esse eles é um pronome. Disseram, ação, verbo. A, artigo. Verdade, classificado, uma verdade. A verdade, né, acompanhado de artigo, se transforma em substantivo. Substantivo. Uma preposição. Esse A, uma preposição. Preposição. E a mulher, substantivo. Substantivo. Dentro da análise morfológica. E dentro da análise sintática, eles, sujeito simples, porque tem um núcleo só, né? Sujeito simples. Disseram, verbo. E aqui ele vai transitivo direto e indireto. Verbo transitivo direto e indireto. Eles disseram, quem diz alguma coisa a alguém. Adjunto adnominal, esse a, que ele diz a alguém. Adjunto adnominal, nominal, adjunto adnominal. A verdade, quem diz verdade. Aqui vai ser caracterizado como a verdade, um objeto direto. Quem diz o que. Ele diz o que, então ele é um objeto direto. Quando tivesse
perguntinha. Objeto direto. Objeto direto. A mulher, objeto indireto. Diz alguma coisa a alguém. E aqui, objeto indireto. Quem diz alguma coisa a alguém. A quem? Tá? Não o que. Quando perguntar o que, é objeto indireto. Quando perguntar a quem, é objeto indireto. E também é uma frase simples, período simples dentro dessa classificação. Período simples. Período simples. Tá ok? E eu vou entrar nesse conteúdo. E aí nós vamos entrar na questão do que é frase. A frase, ela tem um sentido... ela passa uma informação, mas não necessariamente ela precisa possuir um verbo. A oração, ela tem sentido e precisa ter um verbo. E o período, ele é o conjunto de orações. Então, eu tenho um período simples e tenho um período composto. O simples tem uma oração só, qual é o caso do exemplo aqui, e tem um período composto que às vezes tem mais que uma oração. Dentro são duas frases, né, para ser analisada. E aí tem um desafio de português, apagando aqui, que me pegou também. Estou aqui querendo encontrar que palavrinha é essa, nesse desafio de português, que eu gosto desse racha-cuca, tá? Racha-cuca, que eu gosto muito de colocar durante os meus trabalhos. E é o seguinte, caro aluno, vamos colocar lá. Caro aluno, usando as letras da expressão abaixo, preencha os quadrinhos. Preencha os quadrinhos seguindo exemplos e as dicas. Os quadrinhos seguindo os exemplos e as dicas. Ok. A frase. Deixa eu colocar de outra cor para destacar. Olimpíada de Português. Olimpíada de Português. Ok. Então, como é esse exercício aqui? Então, eu vou colocar aqui, ó. Gosto de colocar outras cores para destacar. Vamos colocar de verde. É bem interessante. Primeira pessoa. Será que dá para enxergar? Ficou bem clarinho. Ficou bem clarinho. Peraí. Deixa eu ver se esse vem. Primeira pessoa. Primeira pessoa. E eu vou deixar 2 espaços aqui, que eu vou preencher.
Pensando no eu, tu, você, ele, nós, vós, a primeira pessoa que cabe aqui. Então, sou eu, correto? Ah, e aí eu já risco aqui que eu já usei a palavrinha e o. Não posso usar mais elas, ok? Eu. Outra dica. Conjugação do verbo gostar. Conjugação do verbo gostar. Com 5 espaços. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Seguindo aqui a dica. Gostar, gosto. Aí eu venho aqui e risco. Então, eu já usei O, gosto, cadê o S? Gosto. Tem mais uma dica aqui, ó. Atenção, você deve desconsiderar os acentos e não pode usar mais letras do que as que aparecem na expressão. Por exemplo, não é possível usar a letra O mais do que 2 vezes. Tem que seguir esse passo a passo aqui, ok? Próxima dica, uma preposição. Preposição. Com 2 espaços. Preposição. Eu vou usar aqui o de. Facinho aqui, ó. Tá até fácil. De. Então, eu gosto de... Formando aqui uma frase. A próxima dica, o que os humoristas fazem? O que os humoristas fazem? Com 1, 2, 3, 4, 5. 5 espaços. 1, 2, 3, 4, 5. Aí fica fácil, que tá até de graça aqui, ó. Piada. Concluo que seja essa, né? Se não for nenhuma pegadinha. Piada que os humoristas fazem. Piada. Pensei em humor, mas eu não tô vendo a palavra em H aqui. H. Então, piadas. Piada. Que o humorista faz piada. Agora a última dica desse desafio de português. Um adjetivo. Adjetivo. Espaço, 4 espaços. Aqui eu quero ver. Porque eu pensei, sobrou português. Português, eu usei o G. Hoje eu usei um gosto. Então, sobrou a letra U. O que me sobrou aqui? Me sobrou a letra L, I, M. Sobrou LIM. Sobrou a letra P, porque eu não usei ela 2 vezes. P. E me sobrou a letra U. É um adjetivo. Limpo. Seria limpo, né? Gosto. Será que esse é gosto? Não posso colocar gosto. Tentando mais aqui. Não, é aqui mesmo. Ok. Essas pesquisas. Gosto. 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 Gosto.
um adjetivo, uma qualidade. Gosto é verbo. Ok, limpo. Ou como que eu posso colocar isso aqui? Pin, pio. Pin, mu. Não. Lupin. Então, lupin. Aí, essa parte aqui eu vou deixar esse enigma para vocês pensarem aí no racha-cuca. Por hoje é isso, tá? Para manter esse diário de bordo ativo. Até a próxima com a Prof. Mônica Aires.